Fala pessoal, vocês estão no canal Navegando na História e hoje nós vamos falar da restauração Bourbon e da monarquia de Julho. Então, recapitulando, o que nós vimos? Revolução Francesa, uma revolt popular que durou de 1789 a 1799 e que derrubou o antigo regime ou reino francês, um regime multimilenar, mais ou menos uns 1000 anos, né? Por volta do ano 600 e 700 que tinha sido estabelecido e foi derrubado na Revolução Francesa por volta dos anos 90 de 1790 por aí. Então, depois da Revolução Francesa, nós vimos o primeiro Império Francês, que durou de 1804 a 1815. E também, dentro desse primeiro Império Francês, que foi dissolvido, por causa da sexta coligação, nós vamos ter também o governo dos 100 dias, quando Napoleão volta de seu exílio e restabelece o Império Francês por 100 dias, e será derrotado novamente na Batalha de Waterloo. Então, enquanto tudo isso estava acontecendo, nós tivemos o Congresso de Viena, que oficializou a restauração dos Bourbon como monarcas da França, algo que não acontecia já tinha uns 20 anos, e também algo que representou meio que uma espécie de retroação com relação ao que estava sendo feito na França e o que tinha sido feito, já que a primeira revolução, já que a Revolução Francesa, ela foi feita justamente para isso, para derrubar os monarcas, e agora tinha sido decidido que eles iam voltar. Porém, nem tudo estava perdido, porque agora a monarquia era constitucional, ou seja, poderes limitados, tinha o primeiro-ministro, o parlamento, uma constituição que o rei tinha que seguir, que não podia simplesmente passar por cima. Então, alguns avanços foram impetrados, mas ainda assim ficou um certo sentimento de revolta na população, que achou que todo o seu esforço em 1789 estava sendo jogado fora. Mas, de qualquer forma, eles aceitaram. Porém, essa monarquia constitucional não foi implementada inicialmente, por causa que durante esse Congresso de Viena, vocês lembram, no vídeo anterior, Napoleão volta do seu exílio e inicia a sétima guerra com a coligação, Batalha de Waterloo, ele perde. Aí, quando Napoleão é finalmente derrotado, Luís XVIII vai assumir finalmente como rei da França em 1815, iniciando o período da Restauração Bourbon, que vai durar de 1814 a 1830. Ele aceita praticamente quase todas as reformas que a Revolução Francesa havia impetrado. Não tentou restaurar o status quo anterior à Revolução, ou seja, feudalismo, absolutismo, autocracia. Ele não tentou fazer nada disso. Impetrou também algumas pequenas reformas, mas vai morrer em 1824 e vai assumir o seu irmão Carlos X, que será o oposto dele, vai tentar restaurar o antigo regime, vai tentar voltar para o despotismo, e obviamente que a população não ia aceitar isso de bom grado, então ele começa a manipular as eleições, porque a população estava tentando eleger um partido que não ajudaria muito ele a impetrar as suas políticas absolutistas, então ele tenta manipular as eleições, a população se revolta na Revolução de Julho e o derruba. Por causa disso, uma onda de revoluções vai acontecer na Europa, que a França, a partir do século XIX, vai ser uma espécie de termômetro para revoluções. Depois será a Rússia, não é? Como um termômetro para as revoluções posteriores, mas a França vai ser o termômetro para as duas primeiras grandes revoluções, as revoluções de 1830 e a Primavera dos Povos em 1848. Mas, por enquanto, as revoluções de 1830 tiveram como base essa derrubada da restauração Bourbon, instituindo então a monarquia de julho em julho de 1830. Essa monarquia de julho, ela marcou o fim do domínio da Casa de Bourbon, agora com um ramo que é a Casa Bourbon-Orleans.
Luís Filipe I vai ser proclamado rei dos franceses. E aqui é necessário fazer um parênteses, porque esse título, rei dos franceses, ele marca uma mudança, porque antes o rei da França era proclamado como rei da França, não é rei da França, mas agora é rei dos franceses, implicando um pouco mais de poder do povo e não mais aquilo de eu governo a França, não, os franceses, eu governo os franceses, ou seja, a população gosta de mim, então eu os governo. Ele teve uma postura semelhante, pelo menos aí em boa parte do seu reinado, a de Luís XVIII, ou seja, mais liberal, aceitava as políticas que tinham sido criadas na Revolução Francesa, etc, etc. Então, dos anos 1830 a 46, as políticas francesas vão se resumir principalmente a banir qualquer esforço republicano, porque é uma ameaça à monarquia e, obviamente, à república, e também proteger o mercado francês com medidas extremamente protecionistas, ou seja, tarifas altíssimas de exportação, prejudicando os mercados de importação e exportação, somente produtos internos, aí acaba prejudicando um pouco do comércio internacional com isso, e isso irrita um pouquinho a população, mas não o suficiente para uma revolução e derrubar a monarquia. Mas continuando, nós temos então a Revolução Industrial nesse período, e Luís Filipe irá tentar começar um processo de industrialização, e esse processo de industrialização perdurará até mesmo após a queda desta monarquia de julho, já que no final do século XIX e começo do século XX a França já despontava como um dos grandes países industriais. Então isso parecia se mostrar muito bom para a economia da França. Porém, cada vez mais camponeses pobres agora estavam se tornando trabalhadores pobres, estavam saindo do campo para as fábricas, trabalhando por mais ou menos umas 14 horas com descansos mínimos e salários baixíssimos. Então, num ambiente desses, é óbvio que ideais socialistas utópicos começariam a se espalhar entre os trabalhadores, ou seja, os ideais de revolução. E esses ideais de revolução e de derrubada, não é, dos ricos vão se espalhar de tal forma, principalmente em 1846, por causa que nós vamos ter péssimas colheitas. Abrindo aqui mais um parênteses, o ano de 1846 vai ser um ano de muito azar para os franceses, especialmente para a monarquia francesa na época. Por causa que, além dessas péssimas colheitas, o Lord Palmerston vai ser nomeado como primeiro-ministro inglês pelo parlamento. E por que o Palmerston não era bom? E o que isso tinha a ver com o que os franceses tinham a ver com a Inglaterra, não é? Já que todo mundo sabe, ingleses e franceses não se juntam. Então, haviam tentativas de reaproximação dos franceses com relação aos ingleses. Então eles estavam tentando se reconciliar, mas esse Lord Palmerston, agora como primeiro-ministro, resolveu iniciar uma intriga, que essa reaproximação estava sendo firmada principalmente por uma aliança que a França e a Inglaterra tinham acordado que seria um Bourbon, alguém da casa de Bourbon que se casaria com a Isabel II, rainha da Espanha. Mas aí os ingleses vão quebrar esse acordo, indicando um membro da casa de Saxe, Coburgo e Gotha como o marido de Isabel II da Espanha. E aí nós vamos ter o caso dos casamentos espanhóis, que no fim das contas não vai dar em nada, por causa que Isabel vai se casar mesmo com um candidato francês. Aí acaba que a França já estava se desgastando bastante internacionalmente e economicamente. E os operários, não é, o povo, já estava notando isso. Então, os protestos começam a aumentar significativamente em 1847, especialmente por causa dos escândalos de corrupção envolvendo monopólios e propinas nas minas de carvão por 16 anos, ou seja, desde 1831 até 1847, esses esquemas nas minas de carvão estavam ocorrendo. Ficou conhecido como caso Teste Cubieret e foi descoberto mais ou menos aí em maio de 1847.
Também nós tivemos o suicídio de um deputado após o assassinato de sua esposa. Então ele estava sendo julgado, ele percebeu que já estava muito óbvio que ele seria punido por ter assassinado a própria esposa, então ele decidiu se suicidar. Essas duas grandes crises políticas e econômicas, ou seja, escândalos de corrupção e suicídio de deputados, meio que agiram como sinais para a população, que começou a fazer ainda mais manifestações no decorrer de 1847. Então Luiz Felipe percebe que essas manifestações podem derrubá-lo. Então ele decide proibir manifestações públicas, minando grande parte do poder de mobilização da oposição, que então, para burlar essa medida, decide utilizar funerais e banquetes como subterfúgio para burlar essa medida. Porém, o monarca da França, Luiz Felipe, decide substituir o primeiro-ministro da França por um autoritário, e a população decidiu que agora já não bastava mais meras manifestações, utilizando banquetes, festas e funerais como subterfúgios. Agora era necessário uma revolução. Então, finalmente, o pavio estoura na Revolução de Fevereiro de 1841, que irá derrubar a monarquia de Júlio. E como eu disse, a França é um termômetro para o que vai acontecer no mundo nessa época, já que a Revolução Francesa marca um fim de uma era, de uma das eras históricas, não é? E a Revolução de Fevereiro vai marcar o começo da Primavera dos Povos, que vai derrubar algumas monarquias, instituirá monarquias constitucionais. No caso da França, derrubou a monarquia mesmo. No caso do Império Austríaco, reduziu drasticamente os poderes, elevou um pouquinho o poder da Hungria como Estado soberano, mas como a gente já viu, não é? Como eu já falei lá no primeiro vídeo do canal sobre o Império Austro-Húngaro, mas não vou ficar aqui discorrendo sobre a Primavera dos Povos, eu posso até fazer um vídeo só sobre isso, não é? Porque é bastante coisa para ficar falando em um só vídeo. Então, o que importa é que a Revolução de Fevereiro vai derrubar essa monarquia de Júlio, vai derrubar Luiz Felipe, e então será instituída a Segunda República Francesa, oficialmente em 4 de novembro de 1848, que é quando a Constituição será promulgada. Porém, essa república terá uma vida bem curtinha. E não é mais isso, é um assunto em um próximo vídeo. Esse então foi o vídeo de hoje. Obrigado pela sua atenção. Valeu, falou, tchau. E não se esqueça de se inscrever no canal, hein?